Se alguém que era profundamente impressionado e apaixonado por Jesus Cristo, muitas pessoas na Bíblia, né? No Novo Testamento, mas uma pessoa se destaca, pelo menos para mim, na minha percepção, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha todas as razões para ser um absoluto apaixonado por Jesus. Ele teve a sua vida mudada por Jesus de uma forma absolutamente inesperada. Absolutamente inesperada. Paulo, na verdade, era um líder judeu perseguindo aqueles hereges que estavam ensinando uma doutrina totalmente diferente, que era contrária à ideia, à doutrina judaica, que eram aqueles do caminho. Naquela época os cristãos nem eram chamados de cristãos ainda, eram chamados de os do caminho. E foi exatamente no caminho para perseguir os do caminho, o caminho para Damasco, que Jesus ressuscitado se apresentou para Paulo, ainda era Saulo, e se revelou para ele, e depois de alguns dias cego por causa da luz que brilhou ao redor dele, da luz de Cristo que brilhou ao redor dele, e literalmente o fez cair do cavalo. Um irmão chamado Ananias foi até onde ele estava, onde Paulo estava, falou de Cristo para ele, ele creu, foi batizado, recuperou a vista, e a partir dali se tornou um grande campeão, alguém cuja vida estava centralizada em Jesus. Através de Paulo, muitas pessoas conheceram o amor de Jesus Cristo. Aquele que odiava aqueles que amavam a Cristo passou a ser um seguidor absolutamente comprometido. Alguma coisa aconteceu com ele. Muitas pessoas conheceram a Cristo ao redor do mundo através do testemunho do apóstolo Paulo, ele que era o perseguidor. E Paulo, por causa dessa pregação, Paulo foi o fundador de diversas igrejas. De outras igrejas, para quem ele escreve o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, são cartas que Paulo escreveu para igrejas ou para pessoas que ele conhecia. Muitas dessas igrejas foram fundadas por ele, mas outras não. Outras foram fundadas por outras pessoas que conheceram o Evangelho por causa desse impulso que o próprio apóstolo Paulo deu. E uma dessas igrejas era de uma cidadezinha bem pequena, ficava no vale de um rio chamado Lico, vale do rio Lico. E ele escreveu uma carta para essa igreja, uma carta que é fantástica, fantástica. E eu, pensando nessa palavra introdutória, estava pensando, que passagem bíblica pode ter assim, a amplitude que essa cantata que o coral vai cantar tem? Porque o tema da cantata é Jesus, antes, durante e depois. Como eu falei de manhã, é uma cantata curta, né? Vai só da eternidade passada até a eternidade futura. Jesus antes, durante e depois. Eu fiquei pensando, tem uma passagem bíblica que fala sobre isso? Eu encontrei exatamente em Colossenses uma passagem que fala sobre isso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Paulo, ele era um mestre em tornar as coisas assim que são grandiosas, que são assim vistas como se fossem fora do chão, de outro planeta, em coisas extremamente práticas para a vida das pessoas que faziam parte das igrejas. Porque Paulo sempre soube que o Evangelho não é para seres espirituais, para anjos. O Evangelho é para gente que anda por esse chão aqui, que batalha, que luta com a vida, que tem os enfrentamentos. Então Paulo escreve para a gente real, como eu e você. Como ele escreveu para os colossenses, ele escreve para os grajauenses. Escreve para nós hoje. Então eu separei uma passagem da carta aos Colossenses. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, uma linguagem um pouco mais atualizada, para que a gente possa entender. E ele começa falando da vida de cada pessoa, da experiência que cada pessoa tem por causa do Evangelho. E depois ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, e fala de Jesus antes, durante e depois. Paulo diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês.
Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, todos os cristãos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos falar da fé de vocês, nós não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de uma maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nessa primeira parte, Paulo fala ele ora e agradece a Deus, e mais ainda, ele pede para que os cristãos se fortaleçam, sejam gente mais forte na fé, pronta para enfrentar o dia a dia, mas não apenas com as suas capacidades, mas com a graça e a força que vem do crescimento no Evangelho de Cristo. Paulo diz assim: vocês receberam o Evangelho da graça e da verdade de Deus. Esse Evangelho está espalhado por todo mundo, produzindo frutos e produzindo fruto na vida de vocês. Por isso eu oro sempre que eu lembro de vocês, para que vocês se fortaleçam, para que vocês não fraquejem, para que vocês permaneçam firmes. E todos os dias eu agradeço porque Deus fez com que vocês fossem escolhidos dele, o chamou para conhecê-lo e para andar com ele. Essa é a grande mensagem do Evangelho, a mensagem de um Deus que não achou que o nosso pecado, o fato de nós estarmos perdidos, de nós estarmos distantes dele, fosse impedimento para que ele mostrasse o quanto ele nos ama. O Evangelho fala isso. O nosso pecado, a maior distância que alguém pode estar de Deus, não é distância suficiente para que o amor de Deus não alcance, para que Deus não se importe. Mesmo que a gente tenha virado as costas para Deus, Deus não virou as costas para a gente. Deus veio na nossa direção e mostrou como Ele nos ama. Deus é santo e o nosso pecado não combina com a santidade de Deus. Por isso a gente estaria naturalmente separados dele para sempre. Porque pecadores não vivem com o Deus que é santo e impecável. Mas Deus nos ama tanto que se preocupou com isso, e Ele mesmo providenciou um jeito de nós sermos reconciliados com Ele. E aí Paulo continua dizendo, é aí que eu quero ler essa parte que fala o que Deus fez por nós, para que a gente pudesse ser fortalecido, para que a gente pudesse conhecê-lo, para que a gente pudesse caminhar nessa vida debaixo da força dele. Diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a sua igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas, para que em tudo, Ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude de Deus. E por meio dele, Deus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra
quanto às que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. O que Paulo está dizendo é que Deus quis que a separação que havia entre nós e Ele fosse resolvida pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E todo aquele que ouve essa mensagem do Evangelho, do amor de Deus, deixa de ser inimigo de Deus. Se volta para Ele. Quem ouve o Evangelho e crê no que Cristo fez, que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. E quando nós ouvimos essa mensagem, dizemos: foi por minha causa, foi por mim que Deus mandou o seu Filho, foi por minha causa que o Filho de Deus foi crucificado, foi para que eu não ficasse afastado de Deus, mas para que o sacrifício de Jesus pudesse pagar o meu débito, pudesse pagar o problema do meu pecado. Quando nós ouvimos isso e cremos de todo o nosso coração, acontece o que Paulo falou aqui. Ele nos liberta do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. E nos faz amigos de Deus, reconciliados com Ele. Por isso é que Jesus é o centro da história. Por isso Jesus Cristo é o centro de todo o universo. Desde antes de tudo. Desde antes de tudo, Jesus era o centro. Enquanto esteve aqui na terra, Ele veio para mostrar o amor de Deus e mostrou de diversas formas. O coral vai cantar isso daqui a pouco. Entregou-se por nós, subiu aos céus e um dia vai voltar. E aí o depois, nossa esperança, nossa expectativa é podermos viver com Ele. Nós vamos ouvir essa história cantada pelo nosso coral agora. Que a gente possa receber, acolher essa mensagem em forma de música e experimentar a alegria de que tudo isso é para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Mas os maiores beneficiados somos nós. Os maiores beneficiados pela vinda de Cristo, pela presença de Cristo, pelo que Ele significa, somos eu e você. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dirija, que abençoe o coral, que nos permita ouvir bem mais do que música, mas ouvir uma mensagem para o nosso coração. Curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Nosso bom Senhor, obrigado por podermos estar juntos aqui agora que vamos ouvir a mensagem do Teu Evangelho em forma de música. Te pedimos, Senhor bendito, que o Senhor nos conduza a nossa atenção, nos ajude a entender, a compreender cada palavra cantada, falada, para que nossos corações sejam fortalecidos e cheios de esperança e confiança em Jesus Cristo. Ó Deus, nós queremos Te honrar, queremos Te dar graças, queremos Te glorificar pelo Teu imenso amor por nós, demonstrado no Evangelho, que é a palavra do Teu amor aos pecadores perdidos que somos nós. Obrigado porque o Teu Evangelho chegou até nós, como lemos aqui na carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos da antiguidade, lá em Colossos. Obrigado porque o Teu Evangelho tem produzido fruto no mundo e tem produzido fruto nas nossas vidas. Eu quero Te pedir, Senhor, que mais uma vez, ouvindo o Teu Evangelho em forma de música, a semente da Tua palavra frutifique dentro de cada um de nós, para a honra do Teu nome, para a alegria de cada um de nós. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.
de toda a Bíblia Sagrada. A Trindade Santa que se personalizou em Jesus Cristo, nosso único e eterno Salvador. Sua história começa antes que o mundo existisse, e são os profetas que, inspirados por Deus, anunciam que o Filho do Deus Altíssimo estaria entre nós, pecadores, indignos de tal honra. Ele veio ao mundo como um simples mortal, tendo todas as sensações, emoções e sentimentos que todos nós temos, mas com uma grande missão, a de salvar o mundo de seus pecados e fazer com que pecadores se arrependam de todas as suas transgressões, em um Salvador para as suas almas. Aqui nesse mundo ele curou, ressuscitou, levou palavras santas a tantas almas sofridas, mas mesmo assim o mundo não o reconheceu. Sua infinita bondade não foi reconhecida e deram de presente a morte na cruz. Mas Jesus ressuscitou e voltou aos céus, de onde há de vir, numa segunda vez, mas de forma diferente, como juiz, para julgar vivos e mortos para a vida eterna ou maldição eterna. Ele declara em sua oração sacerdotal que estava com Deus, o Pai, antes da fundação do mundo. A origem de Jesus vem desde os dias da eternidade. Ele é eterno, o mundo não. Moisés, há 1500 anos antes de Cristo, fala ao povo de Israel no deserto que o Senhor levantaria entre o seu povo um profeta semelhante a ele. Isaías, há 700 anos antes de Cristo, anunciou para o povo que andava em trevas que brilhou a luz. Eis que a Virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Essas profecias se cumpriram integralmente. Muito tempo atrás.
Quirino era governador da Síria, foi feito o recenseamento e todos foram se alistar, cada um na sua própria cidade. José subiu da Galiléia para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, ela deu à luz um filho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Santo
Aqui neste mundo, percorreu cidades, aldeias, povoados, pregando a mensagem do arrependimento. Salvava o homem de seus pecados e curava o seu corpo mortal. Você acredita em milagres? Quem conhece Jesus, acredita. Pois a Bíblia nos mostra inúmeros milagres feitos pelo Filho de Deus.
missão aqui na terra terminou. Jesus volta aos braços do Pai Eterno. No primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. O anjo disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito.
após a ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias aqui na terra. Na palavra do apóstolo Paulo, Jesus apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Junto aos apóstolos disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Disseram os varões de branco: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. E chegando à glória, Deus o exalta, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Acima
história, um Jesus maravilhoso que deixou seu lar no céu, toda a glória que ele tinha com o Pai, para vir morar entre nós, vir morar entre pecadores, sujou seus pés aqui na terra quando ele não precisava ter vindo, veio por nossa causa. Tudo que ele fez foi por causa dos nossos pecados. Na verdade, foi por causa do amor que Deus tem por aqueles que cometem esses pecados. A vida de Jesus foi a demonstração mais cabal do amor e do interesse de Deus pela humanidade perdida, por pessoas como eu e como você. Mas o Evangelho, que fala do amor de Deus, também nos convida a tomarmos uma posição diante disso, diante de tudo que Ele fez por nós. Não é apenas uma história para ficar contida num livro ou nas tradições religiosas dos povos, mas é aquilo que Paulo chamou de a graça do Evangelho pela verdade. Ele nos chama, ele nos convida a tomarmos uma posição diante disso. Ele nos disse que era central, que era essencial que nós nos arrependêssemos da nossa vida distante, separados dele, e reconhecêssemos que foi por nossa causa, porque nos ama, que ele mandou seu próprio Filho ao mundo para se entregar por nós. Jesus morreu, deu a sua vida, ressuscitou e subiu aos céus. Um dia vai voltar. E ele diz para mim e para você: eu fiz isso por você. Qual é a sua posição? Você vai reconhecer que eu fiz isso por você? Você vai reconhecer que foi por causa dos seus pecados que aquele que não tinha pecado se entregou? Nós vamos entregar a nossa vida a Ele. O chamado do Evangelho é isso, é para que nós o reconheçamos, não apenas para que nós o admiremos, mas que a gente confie, aceite que o sacrifício dele foi por nossa causa, e a gente entregue o rumo da nossa vida, a direção da nossa vida nas mãos daquele que se entregou por nós. Essa é a palavra do Evangelho, que nos convida a tomarmos uma decisão. Ouvindo o chamado de Cristo, como é que nós vamos reagir? Vamos apenas achar interessante? Vamos atender o chamado dele para que nós nos arrependamos e aceitemos o sacrifício que ele fez no nosso lugar. O chamado dele é para que nós nos voltemos para ele e o recebamos, o dono das nossas vidas, como aquele que se entregou por nós. Continua nos amando, continua nos chamando e aguardando a nossa resposta. Aceita Cristo, aceita já. Vem sem demora, vem sem tardar. Aceita Cristo, Ele hoje quer te libertar. Jesus te ama, o mundo novo quer te ofertar, um novo céu já vai raiar, um novo dia vai chegar. Venha também, venha conhecer
conhecer e poder desfrutar de um novo mundo, um mundo que só Jesus pode te dar.